O Supremo Tribunal Federal formou maioria nessa terça para não criminalizar o usuário por porte de maconha para consumo próprio. Os critérios para distinguir quem usa de quem trafica a droga, no entanto, devem ser definidos, como explica de Brasília o Edio Ferreira Júnior. O que o Supremo deve definir na tarde de hoje é a quantidade do porte de maconha que vai servir de referência para policiais e juízes de primeira instância diferenciarem o usuário, aquele que tem maconha para consumo próprio, do traficante que vende a droga. Essa gramatura vai valer até que o Congresso Nacional, que é o responsável por criar as leis, fixe um novo critério. Ontem, a Corte formou maioria, com mais de 6 ministros, a favor de que o porte de maconha para consumo pessoal não seja considerado crime, mas sim um ilícito sem efeitos penais com sanções apenas educativas. Além da descriminalização, a maioria defendeu o descontingenciamento de recursos para investimento em campanhas educativas contra o uso de drogas e definiu que continua sendo proibido fumar maconha em locais públicos. Até agora, há 3 correntes distintas na Corte em relação ao assunto. Essa quantidade que deve ser definida como limite. 60 gramas, 25 gramas ou deixar para que o Executivo e o Legislativo, onde tramita uma proposta de emenda à Constituição sobre o assunto, definam esses valores. Na sessão de terça-feira foi sinalizada a possibilidade de um consenso entre a maioria para que seja estabelecido 40 gramas como limite para o porte destinado a consumo pessoal. Isso ainda deve ser definido. Com nuances diferentes de votos, a sessão de ontem foi marcada por um esclarecimento do parecer de Dias Toffoli, que na última semana havia declarado uma terceira via de entendimento do caso. Na retomada do julgamento, porém, ele disse ser favorável à descriminalização do usuário de qualquer droga. Foi quando o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que a maioria, então, havia sido formada. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. Com o pronunciamento do ministro Dias Toffoli, forma-se então maioria de que o porte para consumo pessoal constitui ato ilícito sem natureza penal. E aqui gostaria de deixar claro que o tribunal, até agora, e já por maioria, se manifesta pela natureza ilícita do porte para consumo e, por via de consequência, pela vedação de consumo em local público, pelo fato de ser, evidentemente, uma atividade ilícita, e penso que seja muito importante destacar esse ponto. Outro voto destoante, que não foi explicado nem pelo próprio ministro, foi o de Luiz Fux. Em parte da leitura, ele declarou ser favorável ao que já prevê a lei, mas afirmou em seguida que o usuário portando pequena quantidade para consumo não deveria ser criminalizado. Questionado ao fim da sessão, o magistrado respondeu que não segue nenhum lado nem o outro, mas também não esclareceu melhor seu posicionamento. A expectativa é de que ele faça isso hoje. Entenderam que o artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional e carece de interpretação os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Defenderam que a lei em vigor não trata o usuário como criminoso e, portanto, o artigo é constitucional os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. E votaram pela divergência os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça. De Brasília para a FM O Tempo, Edio Ferreira Júnior.